Chamo-me Glória da Silva Pereira, tenho 79 anos, nasci em Serrazola, Cacia, sou mais conhecida pelo Pau Piu. Então, como as outras crianças, depois é ir para a escola, não é? Fui para a escola, aos 7 anos, mais ou menos, e pronto, naquele tempo não havia pão, era o tempo da guerra. A guerra começou em 39 até 45 e eu nasci no 41. Ora, apanhei aquela parte toda pior e mais difícil de Portugal, não é? A criança, pronto, ia descalça, a neve, a água, sol, sujos, não havia sabão, não havia açúcar, não havia pão, não havia... Ia-se para a bicha de pão, eu ia com a minha mãe para a bicha de pão. Depois íamos para a escola, molhadinhos, lá enxugávamos, lá estávamos, voltávamos a casa e não tinha que comer. Então eu chorava, eu e os outros, mas... E depois voltávamos para a escola, às vezes apanhávamos reguadas, que era muito triste, uma régua muito grande e a gente muito frágeis, e era muito mal a porrada. Tinha muito medo de andar na escola. A gente tinha que aprender pela força, não porque tu eras inteligente, não pela tua inteligência, mas levavas tanta porrada até aprender, ou não. Era muito violento, era muito feio, muito mau, muito medo de tudo. Pronto, depois os outros também, e depois a gente também tinha roupa, frio porque não tínhamos roupa para mudar, às vezes dormíamos com aquela roupa sujinha e cheirávamos mal e muito piolho. Não sei, a gente não sabe onde é que andinha tanto piolho, não tenho vergonha de dizer, e muita pulga, meu pai. Íamos para a cama, pimba, pimba, pimba às pulgas. Íamos na cabeça, tirávamos hoje 100, já tinha mais piolhos amanhã. E era... Não tem nada a ver com agora. Agora há água, agora... A gente tinha água, mas tinha que ir a carregar lá à fonte, tinha que andar a lavar na água. Pronto, e foi uma vida muito má. Para todas as crianças, não era só para mim. Foi. E depois a violência, não é? Que havia em casa o pai para a mãe, uma violência que o homem é que mandava, depois não havia dinheiro, havia porrada, depois não havia... Foi muito difícil. Muito difícil. Depois comecei a trabalhar já em casa, a tomar conta das minhas irmãs, da Hermínia, da Luísa, e comecei a tratar do meu avô também, e olha, fui trabalhando com Deus, eu não sei de onde vinham as minhas forças, tão frágil, tão já muito doentita, e eu tinha sempre força e chorava e ia andando com Deus, olha, não sei. Em relação aos meus pais, o meu pai era um homem muito trabalhador e muito educado, não é? A minha mãe também. Mas com aquelas dificuldades todas, suponho eu, que a gente ainda não entendia muito bem, de não ter para dar aos filhos, também não estavam a rir, nem pai nem mãe. E meu pai dizia, não comei tanto o pão tem que chegar para amanhã. Estávamos sempre naquela vida, a gente porque queria comer, e meus irmãos, e as pequeninas. E de repente o pai dizia, não, o pão tem que chegar para amanhã. A gente só queria pão, não queria mais nada. Só queria pão. Se tivesse pão, a gente com água. E se houvesse um bocadinho de azeite, a gente comíamos todos sopas de pão com azeite. Pior é que não havia. Uma bela vez, aqui em Serrazola, no Joaquim Ferreiro, estava lá o Careca e fomos lá buscar uma broa. Uma broa era muito grande. A gente chamava-lhe uma roda de um carro de vacas. E então aquilo estava tão molezinho. E chegámos a casa, éramos 9, comemos a broa toda. Pronto, acabou. E eu disse ao pai, porque eu já estava à frente daquilo tudo e ia governar a vida, por outras razões. E, pai, a gente comeu a broa toda, a gente já não tem broa para amanhã. Ai não, então vai ao tio Manel Careca, ao tio Zé Careca, e vai-lhe dizer para guardar uma broa 2 para amanhã. Sabeis porquê? Porque a broa 2 para amanhã estava mais rija. Enrijecia 2 para amanhã e nós comíamos menos. A gente éramos 9 pessoas na nossa casa. Pai e mãe, 6 filhos e o nosso avô. E aquilo era preciso muito pão, era preciso batata, preciso... A gente não tinha nada, não tinha nada. Foi muito mau. Meus irmãos, coitadinhos, a trabalharem,
todos a trabalhar, mas aquilo era trabalho, mas ganhava-se muito pouquinho, aquilo não havia, chamavam-lhe uma jorna, não tinha horário, nem tinha na pedreirinha, e por ali andavam coitadinhos, mas aquilo era pouquinho que lhe davam, pois não havia lei, se davas 10, se davas 5, e aquilo não prestava. E pronto, e vivemos, e olha, e fomos, depois veio a celulose, e então aí já foram todos. Já fui meus irmãos, já ganhava um bocadinho, já tinha aquele horário de trabalho. Fiquei muito admirada. Então, só trabalham 8 horas. E foi a primeira vez que a gente viu na história de que havia 8 horas de trabalho. Foi... Isso em que ano? No ano de 58, 60, talvez por ali. Era. Foi muito bom, 50 e tal. 50, no ano de 50. Meu Deus, foi muito doloroso, já se sabia. Mas... sempre tive coragem, vinda talvez de Deus, acho que havia alguém que me protegia e que me dava força, que eu ia buscar força para resistir a uma vida daquelas. Quem é que tem força para resistir a tanta fome e a tantos problemas, não é? Depois ali houve graves problemas na minha família. A minha irmã endoidece, o meu avô endoidece, a minha mãe bebia um bocadinho mais, e as pessoas sabem, as irmãs, as pequeninas a nascer, aquilo tudo. Não há palavras. Só quem passa por isto é que sabe quanto sofrimento é. Hoje estou velha, mas vivo melhor. Eu bebo um café, como uma frutinha, pão, quando quero. Foi bom. Foi muito bom esta viagem, apesar de outros problemas que traz. Então... depois, aos 13 anitos, fui para a Maria Vieira servir, para uma velhinha cega. Estive lá 1 ano e tal, depois ainda andei lá na Maria Vieira, andei com o Zé Ricardo. Muita gente conhecia o Zé Ricardo, o nosso Zé Ricardo, e o menino era pequenino e ia para lá, para não ir para as terras. Lá para a Maria Vieira, e eu dava-lhe leitinho e tratava do menino e da senhora Maria Vieira. Depois fui para a Ticandinha. Para a Ticandinha, andei com o Zé da Ticandinha, mais velho, ao colo. Ele tem agora já 60, sei lá, pois tem. E pronto, e depois vim para a Tiglória Saúde, onde estou agora, já há 60 anos. Morreu a Esther e eu vim para aqui. Foi uma mulher formidável, muito boa para mim e eu para ela. Foi o sítio certo. Agora, o sofrimento depois, isto era de sol a sol, a gente ia para as terras, tinha que tirar o leite, tinha que levar o leite a correr, tinha que comer a correr, tinha que levar as vacas ao campo, agora vai buscar as vacas, agora tira o estrume, agora mete palha, agora vai repar a palha, agora... aquilo não tem hora, nem para começar, nem para acabar, não é? Agora vai fazer depressa ao comer, acende o lume, a lenha, parte uma faixa de faxina, corta a lenha, leva e faz a comida. Não, mas gostei, não é que não gostasse, eu gostava. Só que depois veio a doença, comecei a adoecer e depois veio a Vitória para cá, a ganhar dinheiro e eu fiquei sem ganhar dinheiro. Andei 10 anos em Lisboa com um reumatismo infeccioso, mas venci e estou aqui ainda, não morri. Mas hei de morrer, como os outros. Duro, foi duro, mas foi bom. Aos 17 anos vim para a Tiglória Saúde, pronto, e aqui começou tudo, o desenvolvimento todo. Hoje ela deixou ficar-me a casa, estou aqui na casa dela, agradeço muito e foi uma mulher espetacular, que foi muito boa na minha vida, deixava-me ir para a igreja, íamos ao terço, depois fui para a Joque, ela apoiou muito, foi muito boa, ajudava em tudo, trazia mães solteiras, raparigas, desamparadas, ela deixava-me dormir, eu fiz quase sempre o que queria para o bem dos outros. Foi uma coisa muito, muito boa. Tiglória, deixe-me vir esta menina dormir cá esta noite, não tem onde dormir. E ela deixa, vai. Às vezes o meu patrão, não é? Tinha outra mentalidade, se estivesse cá dizia assim, olha Glória, vai ela que entre para a porta da sala e que
que não tussa, que não se saiba que ela está no quarto. Prontos, a menina dormia, ia à vida dela outro dia e o meu patrão não sabia, não é? Porque era problema. Mas aquela mulher foi... Também não há muito daquilo, que foi extraordinário. Aqui era na agricultura e depois andei a dias. Andei a trabalhar a dias em Aveiro, noutros sítios. Trabalhei muito a dias, trabalhava. Ou depois vinha para aqui de manhã, as manhãs, ia para a tarde e ia para Aveiro a dias. Depois fizemos o sindicato e o serviço doméstico, aquela história toda. E foi muito bom, muito bom, muito bom. O sindicato, aí fui apedrejada, porque após o 25 de Abril, antes era o fascismo, depois era o comunismo, e eu fui apelidada de comunista e fui odiado. Só pelo sindicato, por estar à frente. Começar, aquilo não havia frente. Foi começar um sindicato que não havia nada. Nem pouco nem muito. Nem havia horário, nem havia férias, nem havia nada. A gente pegava às 8 da manhã e podia estar sempre até de manhã outra vez. Não há horário. Graças a Deus conseguimos férias, subsídio de férias, conseguimos não as 8 horas de trabalho como os outros trabalhadores, é mais, se for preciso, tens as 8 horas, mas depois, se for preciso, se os senhores precisarem, tu tens que andar a pé toda a noite para servir os senhores. Tem essa cláusula que é muito má, mas de qualquer maneira foi bom, ainda foi o Sá Carneiro, esse grande homem, que fez essa lei. Tive muita honra nesse homem. Ele, nessa altura, a nossa lei saiu 3 contos e 500 do nosso dinheiro. E ele já pagava às empregadas dele 20 contos, 2 a 3 empregadas em Lisboa, disse à direção. Mas não podia fazer uma lei só para ele, dele. Tinha que fazer do país. Tinha que fazer para o país. E foi muito sofrimento, mas valeu a pena cá vir a este mundo. Em 73 fizemos um abaixo-assinado da JOC, viemos todos para a rua e foi milhares de assinaturas para que o serviço doméstico tivesse uma lei de desconto para a previdência, não é? Da Caixa de Previdência. E então não havia nada, não havia desconto, não havia nada. Nem horário, nem desconto, nem nada. A partir de... Ainda não se tinha dado o 25 de Abril de 74, em 73 ainda veio uma carta para mim e para outros de que tinha saído aquela lei para a gente ter direitos a descontos. Foi uma vitória estrondosa no tempo de Marcelo Caetano. E logo a seguir veio o 25 de Abril e começámos a luta do sindicato. Por um horário de trabalho, por férias, subsídio, todas essas coisas que não tínhamos nada como os outros trabalhadores. E foi muito bom, foi doloroso, mas tem sempre os seus problemas, mas foi muito bom. Apanhámos mulheres formidáveis a falar sem saber ler nem escrever. E a forma como elas falavam, porque sentiam a vida com filhos, com tudo, e ser espezinhadas é muito mau. A pessoa ser espezinhada, a gente sofre muito. E então tivemos alfabetização, elas não sabiam ler nem escrever, tínhamos 3 salas em Aveiro, nas ruas José Estevão, e aprenderam a ler e escrever, é muito bom, muito lindo. E fizemos muitas coisas lindas. Hoje temos alguns direitos, somos nós e os trabalhadores rurais, que temos menos, e que, prontos, mas temos um bocadinho e é muito bom. Agora quem ficar cá que lute para o futuro, não é? Para reivindicar mais alguma coisinha, se puder ser. A gente cantava, a gente tinha a igreja e depois os padres, alguns não alinhavam, mas sempre tivemos sorte. O padre Carvalhais, o padre Gil foi meu pai, foi maravilhoso. Depois veio o padre Carvalhais e eles deixavam cantar aquelas cantigas todas. A Joque fez um cancioneiro, castanhinho, e tinha as letras todas de Zeca, do Adriano, Fanhais, aquelas coisas todas. E a gente comia aquilo nas reuniões. Antes e depois a gente cantava aquilo. Eles comem tudo, aquilo era lindo, lindo, e muitas outras.
Iam para a rua? Sim, e cantávamos mais as janeiras. A gente não podia cantar isso na rua. Não, porque a gente ia para a cadeia. Não, lá dentro cantávamos e o padre apoiava e deixava passar. Aquilo dava incentivo porque estava na luta do povo. Aquelas canções vinham ter com a gente, de que sai dessa, anda, levanta-te, opa, não estejas assim, de mãos cruzadas, vai e canta, amigo, canta, vem cantar a nossa canção. Tu sozinho não és nada, juntos temos o mundo na mão. Quando tu descobres que tens o mundo na mão com os outros, não há ninguém que te pare, nem a mim e aos outros. Depois foi a guerra, depois os rapazes não queriam ir para a guerra. Ali foi um grande problema. Fizeram aquelas cartas, foram buscar à junta da freguesia e depois mandámos e depois aí veio várias vezes para trás o padre. Oh, vocês não mandem essa carta com preso. Até que foi, não é? Mas corremos muitos riscos e fomos avisados. Esta passou, a próxima não passa. Era assim. Mas pronto, e foi maravilhoso, foi uma luta constante. Aquilo não há palavras, nem só quem sente e passa. Uns agarravam mais, outros não agarravam, não é? Iam-se casar, iam ter meninos, aí acabou tudo. Agora vamos começar uma nova vida, porque nos casámos e vamos fazer meninos. Fui sempre contra isto, mas eu também não me casei. Olha, e pronto, mas valeu a pena. Encontramos sempre alguém para avançar. Nunca estive sozinha. Pois tínhamos a Loki, tínhamos gente, padres, tínhamos gente de tanta garra. Pois aquele projeto de Jesus Cristo, sabes? Sempre, a gente estava sempre dentro daquele projeto. O que é que Jesus pensa? E se fosse Deus? E se fosse, o que é que Ele fez no caminho dele? Traz, até ser morto, para que tudo fosse dividido. Este mundo foi Ele que fez, o sol, as estrelas, a noite, o dia, e tudo isto que está na terra é para o homem, é para ti, é para mim. Então se isto está mal. Então por aí é que tu entendes. O projeto de Jesus, sempre, na igreja era sempre o projeto de Jesus Cristo e não um partido político. Não. Nem a gente nesse tempo tinha, havia o partido, era o que estava. Prontos, esse projeto foi maravilhoso. A mim deu-me uma dimensão na minha vida com a doença, com todos os problemas, que eu nunca desisti. Tinha uma coragem de ferro. Ainda hoje tenho esta força cá dentro, de que fui ultrapassando descalcinha, pôr os pés no chão, mas eu queria que aquilo que eu queria ter uns sapatos, uns tamancos. E sempre a lutar e sempre pouquinho, mas também não interessa ter muito, não é? Mas, foi bom. Sempre o projeto de Jesus Cristo. Depois apelidaram-me de comunista e quiseram acabar comigo, mesmo. Matar-me, tirar-me daqui, da Tilória, do meu patrão e tudo, mas tudo saiu falso, porque o meu patrão e a minha patroa deram uma para trás. Não. A Glória é nossa amiga, é muito boa rapariga, a dizer esses senhores todos. Porque depois eu fui apelidada de comunista. Eu não era comunista, nem sabia, porque nunca li nada disso, não era preciso. O projeto de Jesus Cristo para mim dava e sobrava. E então apelidaram-me de comunista porque lá fui para o sindicato, lá falava, lá pim. Pronto, é comunista. Vamos acabar com esta comunista, não é? E por aí fora foi. Tenho aí um jornal da minha patroa que saiu na freguesia, já estava cá o padre Manelli, pois, e vai daí a minha patroa foi chamada à sacristia pelo padre Armando e o meu patrão foi a uma casinha que arranjavam as foicinhas e também foi abordado para que me tirassem daqui para fora. Foi a maior vergonha desta terra, foi querer me tirar da minha patroa, porque eu era uma comunista, marxista, leninista. Eu não sei o que é isso, nem nunca li. O meu grande ídolo é a pessoa de Jesus Cristo. Mas eles não sabiam. Eu sabia, mas eles não sabiam. Só viam comunismo. Comunista. Afasta-te.
foi muito mal. E queriam acabar comigo. Depois veio um carrinho para me passar a ferro. Olha o que a gente sofre. E outros pelo mundo fora sem fazer mal a ninguém. Porque eu vinha, pois, eu vinha de bicicleta, ia daqui à noite, ia de bicicleta, ia até à estação, depois ia de comboio, e depois ia para a Jogueira, tinha lá uma bicicleta, ia nessa bicicleta, ia para a Jogueira, ia para a Ilha, para a Quinta do Gato, para a Presa, para São Bernardo, para a Jogueira, eu corria aquilo tudo de bicicleta a fazer reuniões com as mulheres, para formar um sindicato, para começar. E então eu andava sempre, e eles sabiam. Ora, sabiam no comboio que eu vinha, que era das 11h30, que era o último, e sabiam que eu tinha aquele bocado de estrada da estação até a casa. E aí eu escrevi ao padre Carvalhais e disse-lhe assim: Padre, se eu aparecer morta, fui assassinada. Como de facto eu andava desconfiada depois de terem tentado o meu patrão, a patroa, e não deu, que eles eram muito meus amigos e diziam bem de mim e puseram todos abaixo, vieram para acabar comigo. Mas eu mandei um saltinho porque Deus falou e disse-me: foge que te matam. E eu dei um saltinho. Sei quem foi. Depois de passar a carrinha eu vi quem foi. Mas não morri. Mas estou aqui. Agradeço a Deus e a todos que me ajudaram, e a todos que me ouviram, e também os que não gostaram. Paciência. Desde que me lembro, a Cacia antiga, Sarrazola, a gente vivia aqui, era muita lama, muita água, as vacas andavam na rua, é claro, naquele tempo era vacas para baixo e para cima, era cocó, era xixi, era lama, era pedra, era... Para o meu pai, era aquilo tudo. E as pessoas mais velhas sabem, em todo lado era assim. Depois eram os buracos. Em Cacia, a gente, por exemplo, aqui em Sarrazola era buracos. A gente ia para Cacia, a farmácia, lá para a frente, e a farmácia era lá para a frente, íamos ao Chico Capitão, e as pessoas iam trabalhar, e as estradas eram de tal maneira, tão más, que tinham baixas, não eram rasas. E as pessoas de bicicleta ou de motorizada tinham que ir muito devagarinho, tinham que sair cedo de casa, porque aquilo, pum, já estavam livres de uma, pum, já estavam noutra. Depois vinham os carros, pum, uma tromba d'água. Opa, era assim, foi assim triste. Depois fazíamos teatros, já acompanhados também da igreja, e saía cada uma no teatro, a malta ria-se, não havia nada aqui, e já no salão, e antes do salão a gente íamos para o clube, onde estão as bicicletas, ao pé da celulose. Aí fizemos grandes espetáculos, coisas muito lindas nesse tempo, também na Joque, também em outros teatros. Fazia-se assim umas coisas bonitinhas, prontos, mas não era nada como hoje. Não. Mas... Agora comparando-te assim, antigamente com agora, o antes e depois. A tua gente passava ali depois da estação, aquilo era tudo terras, não havia Cacia nova. A Cacia ali não existia, não é? Tinhas que ir por a estrada direita ao Chico Capitão e para a outra rua à direita, na farmácia. E era aquilo, não tinhas mais, é claro, aquilo não tem nada. Depois é que veio a Cacia Nova, isto deu um desenvolvimento, Deus me livre, não tem. Nem se vierem cá não conhecem, ninguém conhece Cacia. Apesar de muitas coisas que faltam, de muito progresso ainda, que há muito a fazer, mas ninguém conhece Cacia. Se viesse cá há 30 ou 40 anos atrás, não conhece, não é? Não tem hipótese. Mas fizemos coisas muito lindas no teatro e tudo, fizemos. E a malta já nesse tempo, a Joque fazia sobre os buracos, sobre essas coisas muito lindas. A malta ria-se porque aquilo caía ali bem, porque era verdade, não é? Joãozito da Quintana era pequenito, mas era muito engraçado. Cacia agora é uma cidade, podemos dizer, é uma cidade, tem a praça deste lado, era lá para trás para a Palácio da Polícia, tem o jardim de infância, tem a coisa para a terceira idade, tem aquela coisa do futebol, como é que se chama?
o clube Estrela Azul. Opa, não tem aqueles jardins, temos cafés, temos praças, temos banco, temos arranjar os óculos, temos a arranjar os olhos, está tudo. Não. Análises, a gente tinha que ir à beira fazer uma análise. Pois era. Não tem comparação. Muito bom, não tem nada a ver. Tem ali a junta da freguesia, também não era ali nada. Aquilo ali era terra. Não tem nada a ver. É um progresso muito grande, que a Cia Nova foi uma grande ideia. Foi, não sei de quem foi, mas foi. Foi uma coisa maravilhosa. Então, assim que eu me lembro, assim, coisas para fazer, eu não estou muito dentro. Há pequenas coisas que se fazem todos os dias, as estradas limpas, as ruas limpas, isto não era nada disto. Está as ruas limpas, há muita coisa que se tem feito de bem no cemitério, por onde a gente passa. Não é por aí que eu vejo assim mal. O que eu vejo é um projeto aqui, que já tenho falado com algumas pessoas, é ali na fonte, nos tanques de Serrazola, direita à Ribeira, em frente ali, direita à Ribeira, e direita lá acima, às Carolas, à fonte do Olho, era ali. Para mim já não dá, mas se apostarem por ali, com umas coisas de pau mesmo que fazem a uma altura de pau, estacaria, e depois em cima o relevado mais, subir mais aquilo, que aquilo está abaixo, não é? É uma zona baixa de água. Antigamente aquilo vinha por ali água fora. Se eles subirem aquela, com estacaria ou não, subirem e fazerem ali um jardim, um relevado, mesas, uns bengalóios ou o que é aquilo para dormir, e sei lá, olha o que eu estou a ver. Se calhar, mas aquilo é muito jeitoso, aquilo é uma zona formidável. Na minha maneira de ver, já falei com algumas pessoas, mas depois uma pessoa não chega lá à junta, nem estou velha e coisa, mas aquilo era muito bom. Para Serrazola e para a freguesia. Era um desenvolvimento bom. Não sei. Fica aí a ideia. Em geral, eu gostava que as pessoas todas tivessem saúde, mas temos que lutar por ela. Tivessem força, nunca desistam, seja na família, seja nos filhos, seja nos mais velhos que precisam do nosso apoio, seja o que for, que tenham muita força e que não desistam. E procurem ajuda noutros locais, noutras organizações, falem com os amigos, falem que a gente a falar ajuda-se muito uns aos outros. E nunca desistam de lutar, porque isto faz-se. Agora não é correr. Reparem o que era no tempo do fascismo, que viemos lá de trás, que eu já contei. Descalcinhos, não tem pão, não tem roupa, não tem calçado. Tem piolho, tem pulga e o salto que isto deu. E agora é preciso não parar. Mesmo com a doença que anda aí do Covid, a pessoa não pode desistir, tem que ter cuidados e não desistir, porque isto agora vem para trás outra vez um bocadinho, que é natural, não é? Mas depois tem que haver alguém que me faça andar isto para a frente, não é? É o ser humano, não é? Muita força, obrigada. Até ao outro lado.